Aí pessoal, eu sou o Renato e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre coisas para você saber antes de ir para o Japão. Eu estou gravando esse vídeo aqui em Bali, mas antes de Bali eu estava no Japão, passei um mês lá, então nesse vídeo aqui eu vou falar as coisas para você saber antes de ir para lá. E o Japão é um país muito exótico, assim, é um país muito diferente, recomendo para todo mundo visitar pelo menos uma vez na vida, que é um país muito legal, eu gostei demais. E eu fiz também uma série nesse formato de vídeo aqui de outros países da Indonésia, Tailândia, Vietnã, com coisas para saber antes de ir para lá. Então vamos começar esse vídeo aqui. A primeira coisa que eu coloquei aqui é sobre o visto e imigração. E no Japão, no ano passado, final de 2023, mudou a regra sobre o visto. Então brasileiros agora não precisam mais de visto, é só chegar lá com o passaporte e é 3 meses que eles carimbam ali no teu passaporte que você pode visitar o Japão como turista. E não precisa também outras vacinas aí, febre amarela, nem nada do tipo, mas é bom sempre consultar antes de você ir para ver se não tenha, caso tenha mudado as regras ou alguma coisa assim. Seguindo aqui então, sobre a comida japonesa, é uma coisa que todo mundo deve imaginar quando fala do Japão. Uma das coisas é a questão da comida. E tem sushi também, toda a rua lá tem sushi, sushi para todo lado. Sushi também é bem barato. Lá tem umas redes que eu recomendo para visitar lá, que é a Sushiro e Daiki Susan, que tem lá em Osaka, que são, você vai ver também no Google Maps ali, tem várias, tem quase toda, não toda a esquina, mas tem várias assim na cidade, que é um sushi que passa numa esteira assim, e daí cada pratinho tem um preço e é bem barato, você consegue comer ali sei lá, uns 30, 40 reais, comendo legal, assim, dá para comer. E daí se pega as peças mais caras, aí fica um pouco mais. Aí dá para comer muito barato o sushi no Japão, recomendo demais visitar esse Sushiro. Também, outra comida que é, na verdade, a comida principal ali no Japão, que os japoneses mais comem é o ramen, né? Ramen, que é o noodles lá, a sopa de macarrão lá, que é a comida principal no Japão. Também tem várias redes ali, no Japão todo tem várias redes de restaurantes, e tem sobre o ramen, tem essa rede que eu gosto, que é o Kamukura, que é uma rede bem legal também, não é cara para comer ramen lá no Japão. E tem em todas as cidades que eu me lembro. E outra coisa aqui sobre comida, eu coloquei aqui o mochi, que é o mochi, que é o doce principal lá no Japão, que ele é tipo uma é bem doce, né? Ele geralmente ele tem no sabor aquele verde lá que é o matcha, se não me engano. E daí ele é tipo uma geleia, uma gosma assim. E é interessante, o original eu não gostei muito, mas eu gostei de outro que era feito com morango, que era mais gelado, até fiz um vídeo lá no Instagram. E eu gostei de experimentar. Além disso, tem várias outras comidas diferentes aí. Se você ir nos mercados de rua, vai ter umas comidas diferentes. Eles também têm uns espetinhos mais parecidos ali com a comida, vamos dizer, ocidental, que é tipo o churrasco de espetinho, né? Que os japoneses geralmente vão no final do trabalho, eles vão lá e comem nos bairros, né? Tomam cerveja e comem esse espetinho ali de churrasco. Tem frango, porco e tem várias outras comidas assim para experimentar, até mesmo nas lojas de conveniências, essas comidas aí mais não tão saudáveis, né? Tem muitas opções, sabores diferentes, a Fanta tem sei lá quantos sabores. Então, quando você ir para o Japão, você vai acabar conhecendo aí várias comidas diferentes. Daria para fazer um vídeo só sobre as comidas aí do Japão. Seguindo aqui então, como se locomover no Japão. E a melhor forma de transporte no Japão, com certeza, é o trem, que, se eu não me engano, é o trem mais pontual do mundo, também é muito pontual, chega exatamente na hora, nunca vai atrasar nenhum minuto lá, dificilmente atrasa. Então, ele é a melhor forma de transporte para se locomover dentro da cidade e até com cidades próximas, por exemplo, Osaka e Kyoto, que dá mais ou menos uma hora, ou dentro de Tóquio, que é gigantesco, então você vai usar o trem para todo lado, funciona muito bem. E para cidades onde são, por exemplo, cidades menores, como Fujiyoshida, que é uma cidade super, super pequena para ver o Monte Fuji, você vai utilizar nesses trechos aí ônibus também, que é bem comum lá. Então, por exemplo, eu fiz Osaka e Kyoto, fiz Osaka, Kyoto de trem e Kyoto para Fujiyoshida, que foi um ônibus noturno, né? Foi umas 7 horas, 8 horas no ônibus durante a noite, aí foi no ônibus.
E então funciona muito bem, ônibus também bem pontual, tudo funciona muito bem. E daí eu tenho umas anotações aqui, ó, sobre o cartão do trem e você pode utilizar o cartão do Pasmo na Apple Wallet, não precisa ter o físico. Aí é só entrar lá na wallet do iPhone e procurar por Pasmo. Eu vou colocar aqui até os nomes na descrição dos cartões. E daí você baixa ali o cartão na Apple, no wallet do iPhone, ou deve ter também por Android, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é igual. Aí você consegue carregar direto ali no cartão de crédito, lembrando que para carregar o cartão esse cartão de transporte, o cartão de débito, por exemplo, a Wise não funciona, tem que ser um cartão de crédito. Aí você carrega direto ali na Apple, na wallet do iPhone, então quando você vai chegar lá no trem, não precisa ficar, quando chega no Japão, não precisa ficar procurando para comprar cartão, porque já está ali na wallet, é só passar até nos gates ali do trem, vai ter o negócio para passar com o celular, aí fica bem mais fácil. E também tem esse outro cartão ali, iCoco, e tem um outro ali, eu vou botar o nome, que basicamente são 3 marcas, né? Eles são, eu acredito que são todos iguais e funcionam da mesma forma, mas eu utilizei o Pasmo ali que tinha na Apple Wallet. Tem o Pasmo na Wallet e tem, se não me engano, esse iCoco ou outro ali para utilizar. Eu utilizei o Pasmo, eu recomendo, funcionou muito bem o tempo inteiro no Japão. E também aqui, sobre os trens, eu recomendo utilizar o Google Maps, porque ele funciona muito bem, ele marca exatamente a hora que o trem vai chegar, todas as rotas ali, fica muito fácil de usar. E também ele marca o preço, né? Porque você vai pagar o transporte lá no Japão, o trem por trecho, né? Você vai chegar, por exemplo, dessa estação até aquela estação, é um valor, e se você pegar uma estação mais longe é outro valor. Então o Google Maps já calcula todas as rotas, mesmo que você tenha que trocar de trem, então fica bem fácil aí de calcular o quanto você vai gastar entre um destino e outro. E na questão do ônibus, eu utilizei mais ônibus em Kyoto, na cidade, né? Como uma cidade mais pequena, não precisava utilizar muito trem. Aí o ônibus, ele tem uma tarifa fixa de, se não me engano, eu vou botar aí, eu não lembro exatamente em ienes, mas dava mais ou menos, eu vou botar na tela aí para você ter uma noção que eu não lembro. E o ônibus, ele não tem essa questão do cálculo por trecho, né? Ele tem só, você paga uma vez e aí anda quanto quiser. Se você quiser andar um ponto daqui até a esquina, você vai pagar o mesmo valor de andar 10 pontos da cidade inteira. Então, essa é a diferença do ônibus, isso com base em Kyoto, não sei se em todas as cidades são assim, porque eu só peguei ônibus em Kyoto. Outra questão sobre o trem ele funciona das 5 da manhã até a meia-noite, então se você ficar, por exemplo, vai sair no Japão, aí ficou até mais tarde para voltar, o trem não vai estar funcionando aí da meia-noite até as 5 da manhã, e vai ser necessário utilizar um táxi, Uber ou alguma coisa assim. E, se eu não me engano, tem algumas linhas, não são todas as linhas que funcionam até 1 da manhã, mas isso tem que ser pesquisado, porque não são todas as linhas. No Google Maps vai informar ali até o último horário do trem, então é bom checar aí se você sair depois da meia-noite aí no Japão. E sobre os ônibus, eu vou colocar também na descrição um link, que é um site para comprar passagem aí de ônibus entre as cidades, por exemplo, Kyoto, Fujoshida ou até Tóquio, ou esses ônibus aí que têm uma distância mais longa entre as cidades. Aí você pode comprar, funciona muito bem, eu utilizei a Wise para pagar, então funciona muito bem esse site aí para comprar passagem de ônibus. E também no Japão é muito utilizado bicicleta, em toda a cidade você vai ver bicicleta para todo lado, da mesma forma que tem moto na Tailândia, tem bicicleta no Japão, então os japoneses utilizam muito bicicleta. E também tem os estacionamentos pagos ali, quando você utilizar a bicicleta, então é bom prestar atenção, porque se você não coloca a bicicleta dentro do estacionamento certo, pode ter uma multa bem cara ali para você pagar. E o estacionamento de bicicleta ele é bem barato, dá coisa de R$1, R$2, assim, convertendo para quando você paga lá. E o único problema é que em alguns lugares o estacionamento é bem cheio, então você nunca acaba encontrando vaga. Eu utilizei bastante bicicleta que tinha disponível da hospedagem lá em Kyoto, então é muito legal, recomendo demais pegar a bicicleta e explorar a cidade aí no Japão. Aqui seguindo então sobre a hospedagem no Japão, eu coloquei aqui alguns exemplos de hospedagem, é muito comum lá, que o pessoal também faz bastante vídeo sobre os hotéis cápsula, né, que é basicamente um hostel, com as cápsulas ali, que é bem pequenininho que você dorme, mas é basicamente o formato de um hostel. Eu não fiquei
nesses lugares cápsula aí para falar como é que é, mas pelo que eu vi é basicamente um hostel com um estilo diferente. Aí também você pode utilizar o Booking.com ou o Airbnb, que eu utilizei no Japão, funciona muito bem. Tem o Agoda também, que é a mesma que eu utilizo em todos os lugares aqui do Sudeste Asiático praticamente. E sobre localização da hospedagem, eu recomendo ficar em lugares onde é próximo da estação de trem, porque você vai utilizar demais a estação de trem, é tudo longe, então você sempre vai utilizar o trem para ir nos lugares. Não tem necessidade, por exemplo, de ficar na região central das cidades que você for visitar. Por exemplo, Tóquio, antes de ir eu também estava sem saber muito qual seria a melhor localização ficar, mas chegando lá, entendendo melhor a cidade, eu percebi que dá para ficar em até uns 30, 40 minutos ali de trem ao redor do centro de Tóquio, que é uma boa localização, sendo desde que seja perto da estação de trem, porque na estação de trem você pega e você vai estar ali no centro bem rapidinho. Então isso vale também para Osaka, por exemplo, ou Kyoto, mas Kyoto é uma cidade já mais pequena, você vai acabar ficando ali numa região mais próxima de tudo. Então eu recomendo nessa questão de localização só prestar atenção, ficar perto de um lugar que tem uma estação de trem, e elas são, geralmente tem quase todo lugar, então é só bom prestar atenção nisso. Seguindo aqui então, quando ir para o Japão, aí a melhor época para ir para o Japão, e que é a mais turística também, que é a que eu fui, é no final de março e começo de abril, que é a época das cerejeiras ali, das sakuras, né? Então todas são durante essas duas ali, acho que umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, onde tem as cerejeiras, que são todas aquelas as fotos famosas do Japão, né, onde fica as árvores aí tudo rosa e tal, é durante essa época. E é a época mais turística, né, e também é uma época que várias coisas ficam mais lotadas, e também os preços eles aumentam durante essa época. Eu nunca fui fora dessa época para dizer, porque eu só fui uma vez para o Japão para saber qual que é a diferença, mas essa época eu acredito que mais legal, porque ela é mais bonita, né? Então os parques vão estar tudo cheio de flor, todos os lugares, os templos, então fica muito bonito. É muito bonito mesmo, eu achei que era só hype da galera que vai para o Japão, mas eu gostei demais mesmo, vale muito a pena nessa época aí. E outra época também que é legal é outubro no Japão, que é uma época que ainda já está meio frio, mas não está no pico assim do inverno lá, então é legal para visitar. E falam que que no verão, né, que seria ali, eu acho que é agosto, julho, agosto, por aí, é bom evitar, porque é muito calor mesmo. Eu não sei como é que é, porque eu nunca fui, mas todo mundo que eu falei que visitou o Japão no verão fala para não ir no verão, porque é muito, muito calor mesmo. Então essa foi a questão de quando ir no Japão. Eu acredito que a melhor época, recomendo também para quem for, é na época aí das sakuras, porque fica muito bonito mesmo as cidades, todos os parques, enfim, o visual fica muito bonito. Seguindo aqui, então, eu coloquei lojas de conveniência, que tem toda a esquina, são lojas 24 horas, e tem a 7-Eleven, a Dawson, não sei como é que fala o nome dessa loja, a Family Mart, e tem outras aí marcas também. Essas são as 3 principais, e tem toda a esquina praticamente são lojas 24 horas, assim como tem na Tailândia lá. Então eles têm comida pronta, você pode esquentar lá, é um mini mercado, né? Tem tudo que você precisar comprar, tem nessas lojas de conveniências, então elas ajudam demais aí para quando você estiver no Japão. E também tem umas comidas aí diferenciadas para você comer lá no 7-Eleven. Tem uns sorvetes assim muito bons, assim muito diferentes, que tem no 7-Eleven. Recomendo quando você for para lá visitar, porque só dentro do 7-Eleven você já vai ver umas 200 mil coisas aí diferentes para conhecer. Seguindo aqui então sobre chip de celular, o SIM card, né? Então eu comprei como eu fiquei um mês, eu comprei numa loja lá dessas lojas aí de eletrônico, de computador, e tinha lá um chip para vender. Eu vou botar a foto aí com as informações, porque ele não tinha uma marca exatamente, era tipo um chip de turista, e daí eu peguei de um mês. Aí na foto vocês vão ver aí sobre os preços e a internet e tudo. Aí você também podia escolher
se você queria o chip físico ou o eSIM. Então eu peguei já o eSIM, que fica mais fácil, né? Não preciso ficar trocando o chip físico. Aí eles já configuram aí para ti. Ou não, na verdade eu configurei depois, tem um manual, se eu não me engano. Aí tu configura bem fácil. E também vale a pena verificar se você vai ficar pouco tempo no Japão. Se vale a pena, tem o aplicativo do Airalo, que é um aplicativo que você consegue usar a internet em vários lugares do mundo. Aí se for um tempo curto, vale a pena verificar no aplicativo lá. Às vezes compensa mais do que pegar um SIM card. Mas eu recomendo sempre ter internet no Japão, principalmente pela questão de pegar o trem, porque sem internet tu não consegue ver a estação certa que tu tem que ir, e aí não sabe a rota, então tu fica bem perdido. Então a internet no Japão é útil principalmente na questão do trem. O resto não tem tanta necessidade, mas a questão do trem é bem importante. Seguindo aqui então sobre a segurança no Japão, que é um ponto que praticamente nem precisa falar nada, né? Um país extremamente seguro. Até vou botar uma imagem aí, uma notícia aí no Japão, que é o tipo de crime que acontece lá. Então é basicamente isso, o Japão super seguro, todos os lugares que eu fui. Então não tem muito o que comentar. O próximo ponto aqui é sobre dinheiro e como sacar no Japão. Então a moeda do Japão é o iene e lá cartão de crédito é bem aceito. E eu utilizei o tempo inteiro a Wise, né, que seria na verdade um cartão de débito, e funcionou muito bem, mas eu tenho outros amigos aí brasileiros que estavam lá e falaram que a Wise não funcionou bem para eles, então eles utilizaram mais dinheiro, mas para mim então funcionou 100% do tempo, nunca tive nenhum problema. Então eu recomendo você levar a Wise, né, ou a Nomad, outro cartão aí, e também tem dinheiro espécie para caso tenha algum problema. E para sacar no ATM é igual em qualquer outro lugar. Eu saquei só uma vez porque eu quase não utilizei dinheiro em papel, e se eu não me engano é uma taxa bem baixa assim para sacar uns 2 a 3 dólares por saque, se eu não me engano, não tenho certeza, porque eu saquei uma vez só, e também acho que depende cada marca ali, cada ATM de bancos diferentes, talvez tenham taxas diferentes. E sobre cartão, eu já tinha falado então na questão da Wise e da Nomad, eu recomendo levar, né, que são cartões aí, a Nomad é em dólar e a Wise é multimoeda, aí facilita aí a sua viagem pelo Japão. Seguindo aqui então sobre como são os japoneses, e isso aqui deve fazer um vídeo só sobre isso, porque é muito universo paralelo e é uma coisa que você precisa ir lá para saber como é que é, porque é muito único assim, quando você só de caminhar nas ruas, olhando as pessoas andando de bicicleta, o jeito que eles se vestem, você vai entender o que eu estou falando nesse vídeo. Mas eles são muito tímidos de forma geral, né, os japoneses, então, e também muito educados. Até teve uma situação que eu tava numa dessas lojas aí, tipo, que tem tipo uns cassinos lá também, e tem umas outras lojas assim, é tudo meio anime e tal, umas coisas que eu não sei bem explicar. Aí eu tava filmando lá e eu acho que não podia filmar. Aí o japonês veio falar que não podia filmar lá, e ele me pediu desculpa porque por ter que pedir para eu parar de filmar. Então eles são tipo muito educados até nessa situação, e também muito tímidos aí para conversar. Eles vêm e fazem eles não fazem assim, mas eu não lembro exatamente, mas o jeito que eles abordam assim é muito delicado, assim, é muito educado. Então eu adorava ir no mercado só para escutar o arigatou gozaimasu no final ali da mulher no caixa, que é muito divertido. Então, Japão é universo paralelo total. Desde que eu cheguei, assim, tem as ruas dos animes e tal, eu vou falar mais pra frente. Aí, meu, Japão muito doido, o jeito que os japoneses se vestem também, até no trabalho, né? Você vai ver muitos japoneses sempre de terno e gravata, as mulheres aí também todas com uma roupa mais formal, porque é bem comum se vestir assim. Então eles têm muito essa questão da formalidade, da pontualidade e tal. Então você vai perceber quando estiver no Japão todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então isso que faz o Japão ser tão diferente, tão exótico e tão doido assim. Aí seguindo aqui então sobre fatos interessantes para saber do Japão, uma coisa que é bem clássica quando tu chega é a questão do vaso, né? Quando você vai no banheiro tem o vaso, que ele é muito tecnológico, o assento ele esquenta, ele tem uns 200 botões assim,
e a descarga não tem lixeira, né, nos banheiros, então a descarga é dentro do vaso mesmo. Eu acho que é o único país que eu fui que tem a descarga dentro do vaso, aí é no Japão. E o vaso é super tecnológico, muito legal, vai até na tomada, nunca tinha visto isso antes. E outra coisa também terremoto é muito comum no Japão. Quando eu estava em Tóquio, aconteceu, se eu não me engano, uns cinco terremotos assim na questão de uma semana. Mas são terremotos mais em escala mais baixa, né, que você não sente quase nada. Eu senti um só que teve escala 5, se eu não me engano. Então eu estava dentro de casa, dentro da hospedagem, e cara, começou a tremer tudo, como se eu estivesse dentro de uma lata. E sabe quando tu passa, sei lá, tá numa rua assim e daí passa um caminhão, tu tá dentro de casa, e passa um caminhão e dá uma tremida, era como se fosse isso, mas tipo, tava no segundo, terceiro andar e não tinha nenhum caminhão, não tinha nada na rua e começou a tremer tudo, a luz começou a piscar. Então é muito doido essa questão de terremoto e é muito comum lá isso acontecer. Até um dos dias, acho que foi um dia depois que teve esse terremoto aí, um dos trens aí parou, uma linha parou por causa do terremoto. Então os japoneses estão acostumados, né, com essa questão de terremoto, mas para quem não está acostumado, que visita lá, é muito doido essa sensação aí, e acontece vários e vários terremotos aí todo momento no Japão. Outra coisa aqui também que eu coloquei é um dos lugares mais baratos do mundo, eu acho, para comprar eletrônicos, né? Produtos aí, se você quiser comprar um iPhone, trocar de computador, enfim, porque tu consegue o desconto, que é o desconto de imposto para estrangeiro, não sei exatamente o imposto, e tu consegue direto no momento da compra, que é 10% de desconto. Então, qualquer coisa que você for comprar lá, acima de tal valor, geralmente para esses produtos aí, iPhone, eletrônicos no geral, você vai conseguir esse desconto de 10% na hora da compra mesmo. Por exemplo, a Tailândia tem essa questão de desconto, outros países têm esse desconto, mas você precisa pegar, você vai pagar todo o valor, mas daí o desconto você consegue no reembolso lá quando estiver no aeroporto para sair, então um pouco mais chato. Então, no Japão vale muito a pena comprar tudo praticamente, e acho que é o lugar mais barato do mundo assim para comprar eletrônicos no geral. Outra coisa aqui que o Japão é muito limpo, as ruas, né? De forma geral, em Tóquio tem alguns lugares assim que vamos dizer, mais hippie, então é um pouco mais sujo as ruas, mas de forma geral é tipo muito, muito, muito limpo mesmo. E outra coisa é que não tem lata de lixo, então mesmo sem lata de lixo na rua é extremamente limpo, assim, você não vê quase nada assim de sujeira. Parece que a cidade foi inaugurada semana passada. Então, a questão da lata de lixo de não ter é por conta de um ataque terrorista que teve muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás. Aí colocaram alguma coisa na lixeira, então depois de lá eles tiraram assim as lixeiras da cidade para sempre. Aí não tem mais lixeira nas cidades que eu lembro. Eu não vi lixeira em Osaka, em Tóquio também não. Em nenhum lugar praticamente tem lixeira. Tem algumas da 7-Eleven e tal, mas é só isso. Outra coisa também que a religião no Japão é basicamente shintoísta e budista. Então o shintoísmo é o principal e depois budismo. O shintoísmo ele é meio parecido assim com o budismo. E até os templos lá que você vê, aquele templo laranja e tal, são os templos aí shintoístas. E também a questão, outra coisa aqui no Japão que eu achei meio bizarro quando estava lá, é que a questão tem muito carrinho de bebê, mas com cachorro dentro. Então se eu não me engano, tem mais carrinhos assim de bebê com cachorro do que com um bebê de verdade. Então é uma coisa muito bizarra. Às vezes tu vê no trem, assim, tem uma mulher com um carrinho, tu pensa que é um bebê, né? Que é o filho dela, o bebê. Aí tu vai ver, tem um cachorro dentro do carrinho. Então é uma coisa que eu achei estranha, que eu nunca tinha visto em outros países. Eu acho que eu tinha visto talvez na Coreia, alguma coisa assim, mas em outros lugares eu nunca tinha visto. Então esse foi o vídeo aqui com as coisas do Japão. E aí eu vou fazer um vídeo na sequência sobre os lugares que eu visitei, para não ficar, porque esse vídeo aqui daí vai ficar muito longo se eu abordar isso aqui. Aí eu vou separar num vídeo só dos lugares para visitar, que eu fiz, todos os lugares que eu passei e tal. Aí vai ser meio que um roteiro aí para você saber para ir no Japão.
caso você não tenha um roteiro, eu acho que vai ser esses lugares que eu visitei vai ser um roteiro legal aí para você conhecer o Japão pela primeira vez. Então é isso, nesse vídeo aqui eu vou terminar com essas dicas, e daí o próximo vídeo eu vou até colocar depois aqui na descrição desse vídeo aqui, esse outro vídeo com a questão dos lugares para visitar que eu visitei no Japão, que eu recomendo demais. E também eu recomendo você seguir lá no Instagram, e se ficar qualquer dúvida sobre o Japão ou sobre outros lugares aí, é só chamar lá no Instagram, me manda uma mensagem que eu posso tentar ajudar no que for possível. E é basicamente isso, e nos vemos aí no próximo vídeo.